eu sou Romar Bering e eu falo a partir da redação da Gazeta do Sul. Os amantes da melhor literatura no mundo todo devem estar lamentando muito a morte, no dia 31 de março, pela manhã, do escritor húngaro Imre Kertész. Ele faleceu aos 86 anos, em Budapeste, sua cidade natal, e onde ele já estava residindo há alguns anos também. Imre Kertész é um dos últimos escritores ainda vivos que eram sobreviventes de campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas montados em vários países, várias regiões da Europa. Uh, Kertész tinha sido transferido para o campo de concentração de Auschwitz por volta dos 15 anos, quando ele tinha 15 anos de idade, e posteriormente, já libertado novamente, passou a se dedicar a registrar as memórias desse período, né, um dos períodos de maior agrura, enfim, um dos períodos mais trágicos da história da humanidade, em romances, né, e em registros escritos. No Brasil, o seu livro mais conhecido e naturalmente também um dos mais lidos no mundo todo é o romance Sem Destino. Foi lançado em 75. Nesse livro ele justamente recupera parte da sua memória do tempo de deportação em Auschwitz e em Buchenwald, na Alemanha. Posteriormente ele acabou abordando essa mesma situação em mais dois romances, O Fiasco, de 88, e Cádiz para uma criança não nascida, de 1990 a 1991. Boa parte da sua obra está disponível nas livrarias do Brasil e é, portanto, um autor que é de leitura quase imprescindível e inadiável para se conhecer um pouco melhor aquele período tão tenebroso da nossa história. Junto com Imre Kertész, o fato de estar se perdendo aí mais uma voz, né, que tínhamos aí de testemunho ainda sobre a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração, eu deixaria a dica de 5 livros para entender um pouco melhor esse tempo. Mencionei antes o seu romance Sem Destino. Esse seria, digamos assim, um livro para entender melhor Imre Kertész e também para entender um olhar de um adolescente dentro de campo de concentração. Sem Destino, do Imre Kertész, está disponível no Brasil. Um segundo livro, importantíssimo também, é A Grande Viagem, do espanhol Jorge Semprún. Semprún foi deportado como comunista, que estava na resistência na Itália, portanto ele narra não como judeu, né? Os judeus foram muito perseguidos naturalmente, foi o grande alvo dos nazistas na Segunda Guerra, mas o Semprún conta com uma certa isenção que decorre do fato de ele estar olhando de fora e inclusive falando sobre a perseguição aos judeus também. Um terceiro é do italiano Primo Levi, o livro É Isto um Homem? Foi um dos primeiros relatos que se publicou imediatamente após a libertação, né, dos campos na Segunda Guerra, por volta de 1947, registrando esses fatos. Né? Naquele momento o livro não pegou bem, o pessoal não estava preparado, provavelmente na Europa toda, né? Ainda estava muito vivo, estava tudo muito latente e o pessoal não prestou muita atenção a esse livro, né? Isso até inclusive o Primo Levi lamentou. Mas ele se tornou um clássico ao longo dos anos e hoje é uma leitura inadiável. Um quarto livro é do também italiano Robert Antelmi, né? Italiano, francês, enfim, também morou durante muito tempo na França. O Robert Antelmi, ele foi deportado, né, também para Buchenwald, inclusive, né, e narra um fato muito interessante que é a peregrinação posterior à libertação dos campos. Né? O que os nazistas iriam fazer com os últimos prisioneiros? Né? Então ficava aquela angústia toda, meses e meses e meses perambulando, os campos já estavam inclusive sendo libertados, mas um grupo poderia ser morto a qualquer momento, fuzilado em qualquer estradinha. Né? E por fim, deixaria um relato de uma sobrevivente, A Viagem de Ida Fink. Aí tendo-se, né, naturalmente um olhar das mulheres que também foram muito perseguidas, enfim, que sofreram todo tipo de agruras nos campos de concentração. Homens e mulheres
sobreviventes deixaram inúmeros relatos. Cabe a cada um de nós hoje, inclusive em honra e memória dos que pereceram em campos de concentração, dedicar algum olhar a essas leituras, né? E fica então aqui de nossa parte a sugestão das leituras, talvez como uma homenagem a Imre Kertész, tão recentemente.